Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a última questão da prova discursiva de matemática do vestibular ITA 2019. O que diz a questão? Eu pego três números aleatoriamente e distintos no conjunto, esse conjuntão aí. E ele está pedindo para determinar a probabilidade da soma desses três números ser divisível por 3. Então, o que está acontecendo é o seguinte, eu vou pegar três números, x, y, z. E eu vou pegar esses três números e vou somar. E o que eu quero saber é se 3 divide isso ou não. Então, a ideia, quando vai trabalhar com esse jogo aqui, o que a gente tem que fazer é pegar o x, dividir por 3, o y dividir por 3 e o z dividir por 3, achando seus restos, para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu vou escrever o x, vamos dizer assim, como 3m mais, vamos dizer, um resto que eu vou chamar de 1. O y, eu vou fazer 3 vezes um n mais um resto que eu vou chamar de 2. E o z, eu vou fazer 3 vezes p mais um resto que eu vou chamar de 3. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando eu somar x mais y mais z, isso aqui, olha, deixa eu botar em amarelo, né? O x mais y mais z está aqui. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes m mais n mais p mais a R1 mais R2 mais R3. E o que eu quero, na verdade, é que o R, ou seja, para isso aqui ser divisível por 3, o que eu preciso, ó, isso aqui já é divisível por nascença, por 3. O que eu preciso é que isso aqui seja divisível por 3, ou seja, x mais y mais z. Deixa eu escrever um símbolo aqui, ó. 3 divide isso é a mesma coisa que 3 dividir os restos. E a questão é que cada um deles, esses RIs aqui, ó, o interessante é que ele só está nos números 0, 1 ou 2. Então é isso que a gente vai fazer, ou seja, o que a gente vai ter que fazer é olhar quando a soma desses números aqui, com 0, 1, 2, o 3 divide, né? Então, o que a gente vai fazer? Olha só, primeiramente eu vou quebrar o conjunto em três partes. Vamos chamar de A0. Vou usar x, né? Eu gosto mais do x. x0, x1, x2. Tá, quem é x0? É aqueles que deixam o resto zero e assim vai, né? Então, ó, o x0 vai ser o 3, o 6, o 9, até... Então, só para lembrar, o número é de 1 até 30. Então, vou andar 3 em 3, ó, 12, 15, até... Deixa eu já botar até o 30. Quem deixa resto 1? O 1, o 4, o 7, o 10, até o número último que deixa resto 1 é o 28. E, finalmente, quem deixa resto 2 é o 2, o 5, o 9, ou 9 não, é o 8, e até o último número, vamos dizer o penúltimo número nesse caso, até o 29. Então, repara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e assim vai até o 28, 29 e 30. Então, o que eu estou dizendo é que a quantidade de elementos de x0 é igual à quantidade de elementos de x1, que é igual à quantidade de elementos de x2, que é igual a 10. Tá, então a gente separou o resto 1, resto 2 com o resto 3. Ou o resto 3 é melhor, resto 0, né? Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber aonde a gente vai selecionar esses números, né? Por exemplo, se eu selecionar 3 do x0, por exemplo, a soma vai ser divisível por 3. Se eu selecionar 3 do x1, a soma é divisível por 3 e assim a mesma coisa para o outro. Então, o que a gente vai fazer é uma... A gente vai ter que separar em casos, né? Como que a gente vai fazer essa soma, né? Então, uma das maneiras é o seguinte. Tem várias maneiras de fazer, mas eu acho que o mais simples dos conjuntos, eu acho que é esse aqui, né? É o x0 para saber. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos ter que pegar três termos, né? Quantos termos estão no x0, quantos termos estão no x1 e assim sucessivamente. Então, vou separar em quatro casos.
Caso 1, vamos dizer, os três números, vou melhorar aqui, x, y, z está em x0. Tá? Ou seja, se eu peguei os três números dentro de x0. Então, quantas possibilidades nós temos? Né? Quantas maneiras eu posso selecionar três números de um conjunto de 10? Então, o que eu quero falar, antes de tudo, o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular o número de casos favoráveis. Tá, então vamos lembrar o que eu estou fazendo aqui, então vamos direto. Eu quero determinar a probabilidade da soma desses três números ser divisível por 3. Para eu determinar isso, o que eu preciso fazer? Achar todos os casos favoráveis, tá? Quantos casos favoráveis nós temos, e dividir pelo espaço amostral. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, antes de eu fazer o cálculo do espaço amostral, eu vou calcular os casos favoráveis. Tanto faz qual o caminho que vai fazer, né? Mas o que eu estou fazendo? Olha, eu vou escolher agora o caso 1, os três números estão aqui. Se os três números estão aqui, então esse aí é um caso favorável, a soma é divisível por 3. Então, quantas possibilidades nós temos? Ou seja, escolher 3 de 10. Combinação 10, 3 a 3. Tá? Essa aí é uma fórmula, já que independe da ordem. X, Y, Z, diferente de Z, X, Y, tudo que tem direito. Essa continha é famosa, né? 10 vezes 9 vezes 8, ou seja, pega os três números. Aqui está o número 3, a gente pega os três números descendentes, né? 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2. E fazendo essa continha, ó, o 2 corta com isso, 4, isso aqui corta com isso, 3, e 3 vezes 4 vezes 10, 120. Tá? Então, esse é o primeiro caso. Caso 2. Quem é o caso 2? Vai ser o seguinte. Aqui eu peguei três casos no x0. Então, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar dois elementos no x0 e um elemento, e o z não pertence a x0. Tá? Então, a pergunta é quantos casos favoráveis nós temos? Bom, isso aqui divide por 3. Então, olha só. X mais y mais z, eu quero que isso aqui seja divisível por 3. Mas olha só. Isso aqui, o 3 divide. Isso aqui, vamos dizer que eu estou deixando o resto 1 ou o resto 2. O que eu quero dizer é que x mais y mais z, ou seja, 3, não divide, ou deixa eu escrever por extenso, 3 não divide x mais y mais z. Então, nós temos 0 casos favoráveis, né? O caso 3 é o seguinte, o x pertence a x0 e o yz não pertence a x0, ou seja, só tem um elemento dentro de x0. Bom, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte, qual é a possibilidade da soma ser divisível por 3? A gente tem que olhar o resto. Se eu pegar os dois, um já está com resto 0, não vou mexer. Se eu pegar dois elementos de resto 1, o resto final vai ser 2. Se eu pegar dois elementos de resto 2, tá? Então, por exemplo, se eu pegar y igual a 3m mais 2 e z igual a 3n mais 2, e o x é o nosso 3m, eu quero que o yz seja divisível por 3, né? Então, eu tenho que o y mais z, tá? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes m mais n mais 4. E isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes m mais n mais 1, né? O que eu fiz? Transformei esse 4 aqui em 3 mais 1. Então, não me convém. Então, o que eu quero dizer com isso aqui tudo é que o y pertence a x1 e o z só pode pertencer a x2. Ou seja, os restos dos dois são diferentes. Então, como que a gente faz? Seleciona um elemento de x, temos 10 possibilidades, né? 10, 1 a 1, 1 de 10, né?
Eu vou ter que selecionar um elemento de x1, ou seja, para o caso 3, a única possibilidade é selecionar um aqui e um aqui. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. E isso aqui já é 1000 casos favoráveis. E, finalmente, quem é o caso 4? O caso 4 é o que diz que nenhum dos elementos está em x0. Então, por exemplo, esse aqui eu acho que é o caso um pouquinho mais chatinho, né? O que acontece agora, eu só estou com um elemento em x1. Então, olha só as possibilidades. Deixa eu rabiscar aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Ou o x, o y e o z, eu vou ter que o que eu posso associar? Eu posso associar ou 1 ou 2. E eu vou querer somar. Então, por exemplo, se eu associar o x igual a 1, tá? Associei um deles. E eu associar o y igual a 2, e eu quero que a soma seja divisível por 3, então, a única maneira disso aqui acontecer é o z estar associado a 0. E isso aqui não é possível. Ou seja, o x e o y ele tem que estar na mesma casa. Ou ele vai estar no x1 ou ele vai estar no x2. Então, por exemplo, se o x eu associei 1, o y eu associei 1, o z ele é obrigado a associar o número 1 para que a soma dele seja divisível por 3. Analogamente, se eu pegar o x e associar o número 2, o y associar o número 2 e o z, eu sou obrigado a associar o número 2. Porque olha aqui, ó, x, se eu deixei resto 2, resto 2, resto 2, quando eu somar todo mundo, vai dar resto 0, né? Por exemplo, novamente, deixa eu já usar aqui, ó. Se eu transformar isso aqui em 2, em 2, em 2, R1 mais 1 mais 2 mais 3, ele vai ser 6. E esse número aqui todo vai ser divisível por 3. Então, em outras palavras, o que está acontecendo isso aqui tudo para escrever, então, o que eu vou escrever aqui com outra cor, XYZ pertence a X1, ou todos eles pertence a x2. São os únicos casos. Então, aqui, esse caso aqui a gente já calculou, é a combinação 10, 3 a 3. Tá? E o 10, 3 a 3 foi essa expressão aqui. Então, aqui nós temos 120 casos. Só que como a gente vai ter um outro caso aqui totalmente disjunto, ou seja, se eu pegar 3 elementos de x2, aqui nós temos 120 casos. Então, o nosso total ele é exatamente, total aqui para o caso 4, 200 casos favoráveis. Quando eu digo total do caso 4, né? Então, o que eu quero falar é que o número de casos favoráveis vai ser quem? Olha, eu vou ter que somar o caso 4 com o caso 3, cadê o 3? 1000 casos favoráveis. O caso 2, que é 0, e o caso 1, que é 120. E isso aqui tudo dá 1360. Então, agora achamos os casos favoráveis. O que a gente precisa para fazer a probabilidade? Quem é o espaço amostral? Bom, o espaço amostral acho que é mais direto, né? O espaço amostral é que eu posso escolher 3 números de 30, né? Qualquer possibilidade. Ou seja, vai ser exatamente combinação 30, 3 a 3. E como a gente faz essa conta? Olha, 30, pega os 3 números descendentes, já que está aqui, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Bom, fazendo essa continha, ó, aqui nós temos, corta com isso, 10. Vamos cortar esse 28 aqui, 14. E isso aqui vai dar 10 vezes 29 vezes 14. Tá? É esse o espaço amostral. E a probabilidade
vai ser quem? 1.360 dividido por 10 vezes 29 vezes 14. E isso aqui, bom, eu já vou cortar isso aqui com isso. Isso aqui vai dar 136 dividido por 29 vezes 14 e vamos ver se tem alguma coisa fácil aqui de fazer, olha. Bom, podemos o 14, se eu dividir por 2 dá 68, né? 68 é divisível por 7? Não, né? Então, o que nós temos? Ó, cortamos esse 136, aqui vai dar 7, aqui vai dar 68. Então, nós temos o seguinte, 68 dividido por 29 vezes 7. E 29 vezes 7, para deixar a resposta bonitinha, olha, 63, vão 6, 14, 4, 203. Então, vai dar 68 sobre 203. Tá? E com isso, finalmente, resolvemos essa última questão. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima!